Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Chicago, uma manhã de novembro. O vento gélido penetrava entre os prédios, causando arrepios nos pedestres. Marcus Johnson, um homem negro de 24 anos, caminhava apressadamente pelas ruas, ainda úmido da noite anterior. Suas mãos estavam nos bolsos do casaco, os olhos fixos na calçada, perdidos em pensamentos. Marcus trabalhava em um pequeno café no centro da cidade, e cada dia parecia igual ao anterior, pedidos apressados, clientes mal educados e uma rotina monótona. Mas naquela manhã, nada sairia como planejado. Ao atravessar a avenida principal, um grito agudo ecoou. Marcus olhou para cima e viu um senhor idoso desabar na calçada, com as mãos agarrando o peito. Os transeuntes paralisaram, alguns hesitantes em intervir, outros simplesmente em choque. Marcus sentiu o coração disparar. Sem pensar, correu até o homem, reconhecendo imediatamente os sinais de um ataque cardíaco. Cada segundo contava. O velho Robert Whitman, com cerca de 75 anos, era uma figura conhecida na cidade, um bilionário respeitado, um filantropo influente, mas acima de tudo, um ser humano vulnerável como qualquer outro. Seus olhos estavam arregalados, cheios de pânico e dor. Marcus colocou as mãos no peito dele, aplicando as técnicas de primeiros socorros que havia aprendido em um curso alguns meses antes. Sua voz permaneceu firme e reconfortante. Respire, fique comigo. Vai ficar tudo bem. Os carros buzinavam ao redor, as pessoas gritavam, mas Marcus só via o idoso à sua frente. Ele começou a fazer a reanimação cardiopulmonar, ofegante, mas determinado. Ao lado dele, um pedestre em pânico queria pedir ajuda, mas Marcus o fez se concentrar. Ligue para uma ambulância agora. Rápido! Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Marcus sentia seu coração bater em uníssono com o do velho. Então, milagrosamente, Robert respirou fundo, tossiu e gradualmente recuperou a consciência. Os olhos de Marcus se encheram de alívio. Naquele momento, ninguém imaginava que aquele simples ato de bravura mudaria não só a vida de Marcus, mas também a de Robert Whitman, e que o encontro entre eles desencadearia uma série de eventos incríveis, inesperados e profundamente humanos. A ambulância chegou com as sirenes ligadas e os paramédicos correram para a calçada gelada. Marcus deu um passo para trás, ofegante e com as mãos ainda tremendo para deixá-los trabalhar. Robert Whitman, ainda atordoado mas vivo, jazia na maca, cercado por jalecos brancos e equipamentos médicos. Um dos socorristas, impressionado, olhou para Marcus com admiração. Você literalmente salvou a vida dele. Tem certeza de que sabe o que está fazendo? Marcus assentiu com a cabeça, ainda em choque. Segui o que aprendi. Não podia simplesmente ficar parado assistindo. Nesse instante a família e os assistentes de Robert chegaram correndo. A reação deles foi uma mistura de pânico e alívio, mas quando viram Marcus, a expressão em seus rostos mudou sutilmente. Um dos assistentes sussurrou. Quem é esse jovem? Robert, ainda ofegante mas lúcido, virou a cabeça para Marcus e lhe deu um sorriso fraco, porém sincero. Obrigado, de verdade, eu não estaria aqui sem você. Marcus balançou a cabeça modestamente. Eu só fiz o que tinha que fazer. Mas Robert não se limitou às palavras. Nos dias seguintes enviou uma mensagem pessoal a Marcus, convidando-o para seu escritório. Marcus, hesitante e um pouco nervoso, aceitou. Ele ainda não sabia que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. No amplo escritório de Robert Whitman, decorado com pinturas e troféus impressionantes, Marcus ficou surpreso com o contraste entre sua vida modesta e o mundo luxuoso do velho. Robert, sentado atrás de uma escrivaninha imponente, olhou para ele com uma mistura de gratidão e curiosidade. Marcus, quero ter certeza de que você sabe o quão excepcional foi o que você fez. Poucas pessoas teriam tido a coragem de agir como você agiu. Marcus, constrangido, gaguejou. Não foi nada, foi instintivo. Robert sorriu. Nunca é pouco. Mas o que você fez merece mais do que apenas agradecimentos. Quero te ajudar a mudar sua vida. Marcus sentiu o coração acelerar. A oferta parecia irreal, quase boa demais para ser verdade. Mas ele viu nos olhos de Robert uma sinceridade que nunca havia encontrado antes. Naquele momento, ele entendeu que às vezes, um simples ato de coragem podia abrir portas que nenhuma ambição pessoal jamais conseguiria alcançar. E foi assim que a vida de Marcus começou a mudar, um encontro de cada vez, um ato de bravura que o impulsionaria para um mundo que ele jamais imaginara. Poucos dias após o incidente, Marcus recebeu um telefonema inesperado. Era o próprio Robert Whitman.
A voz do velho, calorosa, mas firme, informou de que desejava encontrá-lo novamente, desta vez em um ambiente mais tranquilo e reservado. Marcos sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. Ele aceitou. No vasto saguão do prédio de Robert, Marcos sentiu-se ao mesmo tempo impressionado e intimidado. Obras de arte caras adornavam as paredes, e o piso de parquete brilhava à luz que entrava pelas imensas janelas. Robert o aguardava em seu escritório, sentado atrás de sua enorme mesa, com um sorriso genuíno nos lábios. Marcos, eu queria falar com você pessoalmente, começou Robert. O que você fez salvar minha vida não é um gesto simples. É um ato de coragem e humanidade. Marcos baixou os olhos, desconfortável com tanta atenção. Eu não pensei que teria um impacto tão grande. Robert balançou a cabeça. Você fez o que nenhum dos meus assistentes ou colegas teria ousado fazer. E eu não quero que essa coragem fique sem recompensa. Então ele ofereceu algo que deixou Marcos sem palavras, uma posição em sua empresa, mentoria pessoal e a oportunidade de se capacitar para alcançar patamares que jamais imaginara possíveis. Marcos, que crescerá em um bairro humilde e trabalhará para se sustentar, sentiu seu mundo se expandir em uma fração de segundo. No entanto, as coisas não eram tão simples. Logo, alguns funcionários da empresa, influenciados por preconceitos sutis e às vezes explícitos, começaram a duvidar dele, julgando que sua juventude, experiência limitada e cor da pele o tornavam indigno de confiança. Sussurros se espalharam e olhares desconfiados foram lançados sobre ele. Mas Marcos, longe de se intimidar, respondeu com sua inteligência, perseverança e bondade. Cada tarefa que lhe foi confiada foi executada com cuidado e determinação, provando que sua coragem não se limitava a um único ato heróico. Robert, impressionado com sua tenacidade, tornou-se um aliado constante. Ele o orientou, o encorajou e lhe ofereceu conselhos valiosos, ao mesmo tempo que se certificava de que Marcos não fosse destruído pelo ciúme e pelo preconceito. Aos poucos, Marcos foi construindo sua reputação, conquistando o respeito até mesmo dos colegas mais céticos e descobrindo que seu simples ato de coragem lhe abrirá as portas para um mundo de oportunidades que jamais ousara sonhar. Mas ele sabia que aquilo era apenas o começo. Porque neste mundo de riqueza e poder, os desafios não se limitam a praticar boas ações. Eles também residem em como lidar com olhares, julgamentos e preconceitos. Poucas semanas após ingressar na empresa de Robert Whitman, Marcos começava a se familiarizar com esse mundo que antes lhe parecerá inacessível. Escritórios modernos, reuniões importantes e decisões estratégicas agora faziam parte de sua rotina diária. Contudo, apesar de sua coragem e inteligência, ele ainda sentia o peso do preconceito ao seu redor. Alguns funcionários não esconderam seu ceticismo. Durante uma reunião crucial sobre um projeto de desenvolvimento imobiliário, um executivo murmurou algo entre dentes enquanto falava. Você acha mesmo que ele consegue lidar com isso? Ao ouvir o comentário, Marcos apenas sorriu levemente e concentrou sua energia na apresentação. Sua visão clara, análises precisas e comportamento calmo impressionaram todos os participantes. Até os mais céticos tiveram que admitir que Marcos possuía não apenas as habilidades, mas também o carisma necessário para inspirar respeito. Apesar desses sucessos, os desafios não eram apenas profissionais. Alguns colegas tentaram marginalizá-lo sutilmente, excluindo-o de discussões informais ou atribuindo suas ideias a outros. Marcos, no entanto, não deixou transparecer nada. Ele sabia que sua força residia em sua resiliência e em sua capacidade de permanecer fiel a si mesmo, mesmo diante da injustiça. Robert Whitman, por sua vez, nunca deixou de apoiá-lo. Frequentemente o convidava para almoços particulares, compartilhando sua experiência, conselhos e, às vezes, seus arrependimentos. Certa tarde, enquanto discutiam um investimento arriscado, Robert confidenciou a Marcos. Sabe, muitas pessoas neste mundo julgam antes de conhecer, mas você provou que a coragem e a perseverança superam todos os preconceitos. Marcos sentia um profundo respeito e uma crescente confiança pelo velho. Essa relação transcendia a esfera profissional. Havia se tornado uma verdadeira mentoria, uma sólida amizade nascida de um ato inesperado de coragem. Mas o ponto de virada mais dramático desse período ocorreu em um jantar de gala beneficente organizado por Robert. Marcos, convidado de última hora, viu-se cercado por figuras influentes, algumas delas pouco receptivas. Contudo, quando foi apresentado como o homem que salvara a vida de Robert Whitman, os murmúrios de ceticismo se transformaram em admiração. Sorrisos abundaram, mãos se estenderam em sinal de parabéns.
E alguns que o haviam subestimado apenas algumas semanas antes agora se viam frente a frente com um jovem cuja coragem e determinação não podiam ser ignoradas. Naquele exato momento, Marcos compreendeu algo essencial. Um único ato de bondade, um único gesto de coragem, poderia mudar não apenas a sua própria vida, mas também a forma como os outros o percebiam. Ele percebeu que a verdadeira força não residia na riqueza ou no poder, mas na coragem, na integridade e na capacidade de permanecer fiel a si mesmo diante da adversidade. E isso foi apenas o começo. Porque em um mundo onde a aparência, os julgamentos e os preconceitos podiam ser mais perigosos do que qualquer obstáculo profissional, Marcos teria que continuar provando que coragem, lealdade e inteligência podiam mudar vidas, e até mesmo inspirar mudanças mais profundas. Algumas semanas após o evento beneficente, a reputação de Marcos continuou a crescer. A mídia local começou a noticiar sua história, um jovem negro que salvou a vida de um bilionário e transformou esse encontro em uma oportunidade incrível. Os jornais falavam de coragem, determinação e humanidade. No entanto, Marcos sabia que o verdadeiro teste residia não apenas no reconhecimento público, mas também em sua capacidade de navegar em um mundo onde o preconceito e a inveja ainda exerciam forte influência. Alguns colegas invejosos ainda tentavam desacreditá-lo, mas seus sucessos abafavam os sussurros. Cada projeto concluído, cada decisão sábia tomada, solidificava sua posição e reforçava o respeito que o cercava. Certa tarde, Robert Whitman o chamou ao seu escritório. Seu rosto, geralmente impassível, refletia uma emoção incomum. Marcos, quero que saiba que sua coragem e lealdade não passaram despercebidas. Hoje quero que todos vejam a verdade sobre você. Robert então realizou uma coletiva de imprensa, onde revelou publicamente que Marcus Johnson era o homem que havia salvado sua vida. Os jornalistas e convidados ficaram atônitos. Marcus, sentado ao lado de Robert, sentiu uma mistura de humildade e orgulho. Os jornalistas fizeram perguntas, alguns admirados, outros incrédulos, mas todos reconheceram o impacto desse ato heróico. As consequências foram imediatas. Os mesmos colegas que duvidavam dele passaram a respeitá-lo, alguns até envergonhados de seus preconceitos. Marcos recebeu propostas de emprego e convites para participar de grandes projetos. Mas, acima de tudo, ele conquistou algo inestimável: o reconhecimento, a confiança e o respeito de um homem poderoso e de um público que agora reconhecia sua coragem e integridade. Alguns dias depois, Marcos refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ele percebeu que seu ato espontâneo e altruísta havia aberto portas que nenhuma ambição por si só teria conseguido abrir. Robert Whitman, que sobrevivera ao ataque cardíaco graças a ele, tornará-se não apenas um mentor, mas também um amigo leal. A mensagem era clara: um simples ato de coragem poderia transformar vidas, derrubar barreiras sociais e inspirar milhares. Marcos sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas também sabia que essa mudança não era apenas para ele. Sua coragem havia se tornado um exemplo, um símbolo do que a humanidade poderia alcançar quando age com coração e determinação. E assim esse jovem, cuja vida começara na modéstia e na obscuridade, viu-se catapultado para o centro das atenções, mostrando ao mundo inteiro que a verdadeira grandeza reside na coragem, na bondade e na capacidade de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando.